História da Filosofia e da Medicina, né? Que ele disse que os corpos são máquinas, que é o que o Descartes diz, né? Descartes diz, os corpos são máquinas. Só que o Descartes, como é dualista e não é monista, então ele diz, os corpos são máquinas, contudo, o sujeito, a alma, o ser, né? O espírito, a mente, a alma, ele é separado do corpo e ele é aquilo que existe, tudo mais, que é, blá, blá, blá. Não vamos entrar necessariamente no pensamento de Descartes, não só se vocês colocarem alguma questão. E aí o La Mettrie diz, então ele fala assim, ele pode ter feito muitos erros em medicina, né? Ele pode ter feito bastante erros importantes, contudo ele disse isso que é importante, o corpo é uma máquina. Aí ele fala assim, nós vamos radicalizar um pouco e se ele diz que o corpo é uma máquina, nós vamos dizer que o homem é uma máquina, não só o corpo. E a alma, nós vamos abdicar desse termo, quer dizer, porque se o Descartes separava o corpo da alma, dizendo que a alma existia, que a alma que era a condição de pensamento, que a alma que fazia com que a gente se situasse no mundo e tudo mais, ele diz, esse termo nós vamos abandonar. Se vocês quiserem manter esse termo, vamos dizer o seguinte, a alma, ela está localizada no cérebro, como Descartes já tinha dito, está localizada no cérebro e ela é o funcionamento cerebral. Então, se vocês ainda insistem nesse termo, então ela é o funcionamento cerebral. E não tem dualismo, não tem Deus, né? Porque para Descartes, tudo que, o que dava fundamento ao pensamento dele era Deus, não tem Deus, e então o homem é uma máquina. Parabéns, Descartes, o homem é uma máquina. Bem, isso faz assim toda uma forma de pensar a medicina desde o século XVIII até agora. Tá? Muito se... Descartes ele é o pensador mais acusado, né, assim, de todo o problema, até da medicina, dentro da psicologia. Eu fiz psicologia, né? Aqui, a primeira acusação que a gente recebeu, o primeiro filósofo a ser acusado de toda a problemática decorrente do século XX era Descartes, né? Mas não só Descartes, o cartesianismo, né? Então, com essa postura do La Mettrie e os outros que se seguiram, isso não para em La Mettrie, né? Ele só foi o primeiro. As consequências são consequências mesmo do cartesianismo, mas não do próprio pensamento de Descartes, porque ele se mantinha dualista, né? Ele se mantinha dualista, mas é um dualismo muito particular, assim, porque o último livro publicado dele é o livro de referência nosso, que é o Paixões da Alma. E nesse livro, então, a gente pode perceber que o Descartes, que propôs o dualismo, a separação corpo e alma, diz que o homem só pode ser pensado a partir da união. E o que daria essa união de corpo e alma seria a paixão. Então, a gente, em outra forma de dizer, só se pode pensar o ser humano, né? O homem. Para Descartes, o homem só pode ser pensado a partir dos seus sentimentos, a partir dos seus afetos, a partir de suas paixões. Tá? É assim que se pode pensar o homem. Então, como vai se pensar o homem? A partir da união de corpo e alma. Ele é corpo e alma a partir dos seus sentimentos. E eu só posso pensar esse homem se eu penso as suas paixões. Tá? E aí foi por isso. E por que a gente uniu, então, Descartes e Lacan? Unimos Descartes e Lacan porque Lacan é psicanalista, né? Vocês viram, muitos falaram de Lacan aqui, ontem mesmo, à noite. Mas ele é psicanalista, mas antes de ser psicanalista, ele é psiquiatra, né? E a corrente da psiquiatria, assim, mostra o quê? Que os afetos, as emoções, elas estão no corpo, né? Para a psiquiatria, a ideia de homem-máquina, ela vigora ainda, ela vigora.
tá? Não com os termos do século XVIII, evidentemente que não, né? Mas com termos absolutamente atuais, mas o homem-máquina está aí. O homem-máquina está aí para a psiquiatria e para a farmacologia, né? E eu tenho até agora, vocês não vão se lembrar do livro, tem um livro de um historiador muito interessante, que o nome dele, a mínima chance de eu conseguir me lembrar agora, mas ele diz o seguinte, que com a união da psiquiatria e da farmacologia, essa união dessas duas disciplinas, ela propõe um domínio sobre a ideia de emoção e sobre a ideia de ser humano e tudo, e como controlar e como lidar com isso, né? Então ele diz que é uma questão histórica que serve, segundo esse historiador, que agora eu não vou lembrar o nome, depois eu me lembro, que serve ao capitalismo. É uma união e que vai direto, que surge em serviço do capitalismo. Tá, tudo bem. E aí ele faz um trabalho da DSM-4, a farmacologia, e como eles criam os termos para a venda de medicamentos e tudo mais. Aí o Lacan, como psicanalista, ele diz o seguinte, eu não vou falar de descarga de afeto, né? Não vou falar sobre isso. Aí ele diz, ao invés de dizer descarga de afeto, eu vou dizer o quê? Que afeto seriam as antigas paixões. O termo afeto substitui o termo paixão, né? A partir do século XIX, assim, esse termo é substituído. E aí ele diz, eu não vou falar disso, se eu vou falar de descarga de afeto, quer dizer que então o afeto seria algo do corpo, que estaria só no corpo, eu prefiro falar que existem descargas de pensamentos. E o termo que eu vou usar é paixão. E o que eu indico para vocês lerem são os antigos, o que os antigos falam sobre paixão. Aí ele cita Aristóteles, São Tomás, Spinoza, ele cita assim, faz uma citação, e Descartes também. Aí eu escolhi Descartes. E por que eu escolhi o Descartes? Porque justamente ele está nessa transição. Porque deles é o único que fala do corpo, quando fala de paixões. É o único que fala do corpo, de todos eles. Porque eles falam assim, tomam paixão, os outros tomam paixão. Por exemplo, o Aristóteles é uma questão de linguagem para ele. Trata-se, quando se fala de paixão, está se falando de linguagem, né? E o Descartes, quando ele introduz a paixão, ele diz, quando eu vou falar de paixão, eu vou falar enquanto físico, né? Claro, a gente tem que lembrar a filosofia no século XVII, todo o desenvolvimento, a questão do Renascimento, como que a física se uniu com a matemática, quer dizer, o sujeito moderno, toda a questão moderna aparecendo. Ele diz, eu vou falar enquanto físico, eu não posso falar de paixão se eu não me referir ao corpo, tá? Então, aí eu falei assim, não, é o pensador que eu tenho que usar como referência, porque ele não está negligenciando o corpo. Porque se eu falo Platão também falou das paixões, né? Mas, assim, corpo não existe, não estamos falando disso. Eu não sei, na mesa de terça, quando o professor que trabalhou com Merleau-Ponty, o professor Fábio, ele diz assim, ele disse, nós vamos trabalhar com a questão do corpo. Ele não adota o termo paixão. Nós vamos trabalhar porque o corpo já diz disso. Ele falou aqui, eu falei assim, que bonito, ele é tudo contrário ao que a gente pensa, só que ele está disposto a conversar, que é uma coisa legal, a partir desse ângulo, né, via Merleau-Ponty, segundo a proposta dele. A minha escolha do Descartes foi no seguinte sentido, em vários sentidos, porque ele é o grande acusado, né, o grande culpado, início, né? Ele é culpado do cartesianismo, ele não é culpado nem de si mesmo, ele é culpado do que seguiu a ele, por ter separado corpo e alma, mas ao tratar o homem, ele trata em conjunto. Então, não se pensa a paixão de um ângulo exclusivamente moral, Descartes não pensa a paixão de um ângulo exclusivamente moral, a moral, toda moral para Descartes, que é uma moral provisória, segundo ele, toda moral para Descartes, ela não é moral se não tiver o corpo incluído. Tá? A moral para Descartes,
ela é finalizada nesse texto dele, que é o nosso texto de referência, é o texto Paixões da Alma. E o Lacan, ele diz, olha, a gente tem que trabalhar com questões morais. A gente tem que trabalhar com questões morais. E até por saber, por estar lidando com isso. Porque senão, obviamente, a gente fica sujeito ao capitalismo. Na verdade é isso, a decisões dessa ordem. Então tá, aí partimos. Vamos usar esses dois autores, né, século XVII, século XX. Vamos, não negligenciando o que aconteceu entre o século XVIII e XIX. Não negligenciando, porque o que aconteceu entre o século XVIII e XIX foi que trabalhou nessa perspectiva de reação de Lacan no século XX. Né? O que aconteceu no século XVIII? Então, a gente vai do século XVII ao século XX, o século XX como uma reação ao materialismo. Né? O século XX não é o século XX. O Lacan, esse autor do século XX, trabalhando a perspectiva dos afetos, paixões, sentimentos, emoções, qual o nome que a gente dê, como reação ao materialismo. Né? Aqui, obviamente, se meu amigo Francisco Boca tivesse aqui, ele já teria gritado ali, como não, porque somos materialistas, né? Ele é completamente materialista. Eu sigo essa vertente do Lacan, porque é uma vertente da prática dele, né? Da prática do dia a dia. Alguém, não me lembro quem, a essa altura do campeonato, falou que em uma das mesas, porque senão, se a gente, eu acho que foi o Hugo Freda. O Hugo Freda falou nas mesas, se a gente não prestar atenção, a gente fica à mercê de uma medicação para lidar com as nossas aflições, com os nossos sentimentos. Né? A gente tem que, vai se valer disso, a gente vai se usar disso, de medicação para lidar com os nossos sentimentos. A psicanálise não aponta nessa perspectiva. Né? Por que ela não aponta nessa perspectiva? Porque ela mantém a categoria de sujeito. Mantém a categoria de sujeito. Revisitado, é claro, não é a mesma categoria de sujeito do cartesiana, porque a categoria de sujeito cartesiana é sujeito consciente, e para a psicanálise o sujeito é sujeito do inconsciente. Tá? Pegando a verdade, né, de Descartes, penso, a primeira verdade, penso, logo sou, o Lacan diz, sou onde não penso, e penso onde não sou. Ele joga disso, né, incluindo aí o inconsciente, que para Descartes, claro, não era questão. Não era questão até porque ele trabalhava essa relação na relação das paixões de corpo e alma. Então, eu escolhi propositalmente o autor mais criticado para vamos trabalhar com ele, porque, na verdade, assim, como eu entendo, o que ele está trazendo é um plano moral, tal como o Lacan indicou, para lidar com as paixões. Mas só que não é uma moral baseada, por exemplo, em qualquer outra referência, senão nas próprias paixões. Né? Senão nas próprias paixões. No uso, né? no bom uso dessas paixões. Mas no nosso caso, a gente não está usando de moralidade, talvez a gente possa até pensar, né? Porque a nossa proposta é uma proposta de pesquisa e extensão. Né? Então, a gente tem dois projetos, o mesmo projeto em duas instâncias. Né? Na pesquisa, né? Então, na plataforma lá da PRPPG, e no CIEX, na extensão. Então, ela é uma pesquisação, uma pesquisa com intervenções. Ela é pesquisa, então depois eu vou apresentar resultados da pesquisa. Né? Então, é uma pesquisa que tem resultados, se é uma pesquisa, tem que ter resultado. E ela também é um projeto de intervenção, porque é um projeto de extensão.
O que move isso para dizer dos autores e do tema escolhido, que são as paixões, né? Descartes, Lacan, no estudo das paixões. Muito bem. Só que, como é que eu vou estudar paixões, senão vai virar teoria pura, né? Como é que eu vou estudar essas paixões? Em seres humanos, né? Com seres humanos. Vou pesquisar com seres humanos. E como é que eu pesquiso isso? Perguntando. Perguntando, né? Já que é uma pesquisa, eu faço uma pergunta. Quando a gente encontra essas... Eu estou evitando falar a palavra sujeito, viu, gente? Estou tentando evitar, mas quando a gente encontra as gestantes, que são, então, os nossos sujeitos de pesquisa, a gente só faz uma pergunta. O que você está sentindo? É só isso. Porque com essa pergunta, a gente não tem uma bateria de questões, um questionário elaborado e validado, não. A gente só tem uma pergunta, o que você está sentindo? E isso, quando elas se deparam com essa única pergunta que fazemos, em momentos diversos, tá? Mas com essa única pergunta, isso, as meninas podem, né, dar relatos, né, daqui, porque são elas, eu também faço algumas entrevistas, agora faço menos, já fiz mais. Mas elas que estão no dia a dia ali, né? Isso dá um impacto. Por quê? Uma gestante, em geral, ela é considerada um corpo, né? Que foi isso que a gente tentou trabalhar hoje o dia inteiro, até com o Ricardo agora, mas desde o filme e tal. Ela é considerada um corpo manipulável e tal. Como ele falou, nos últimos 15 segundos da humanidade, nos últimos 15 segundos da humanidade, ela é considerada o corpo-máquina, o homem-máquina, blá, blá, blá. E aí, quando você pergunta o que você está sentindo, em geral, qual é a única pessoa que se dirige a ela? Em geral, o médico, porque o pré-natal é algo que se deve fazer, é incentivado. Obrigatório não é a palavra, né? Mas é incentivado e tal. Você deve fazer o pré-natal, esclarecido. Então, a maioria faz pré-natal. Então, quando uma gestante se demanda com alguém que lhe pergunta alguma coisa, em geral, é o médico que pergunta exatamente o que a gente... diz o que você está sentindo. Só que o que você está sentindo é no seu corpo, assim, se mudou, o que foi, blá, 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 blá. Isso quando ele pergunta, porque em geral eles já têm é só toque mesmo, né? Só toque, eles fazem toques. E alguns, mais humanizados, fazem essa questão, né? Só que aí a única resposta que elas dão, em geral, eu tenho uma dor aqui, tenho não sei o que aqui. E se referem ao corpo. E a gente, não, mas a gente está perguntando o que você está sentindo. Mas como assim? O que você está sentindo. Aí até elas entenderem que são aquilo que elas são e tal. O que eu estou sentindo? Mas como assim? E aí, às vezes, tem umas que não conseguem entrar no discurso. E não conseguem dizer, e falam um pouco, e outras já conseguem perceber e querem falar. E é um espaço de fala para quando não tem fala, para quando você foi coisificado já virou um objeto da medicina, né? E é isso que a gente quer, a gente só tem essa pergunta, o que você está sentindo. Claro que nós temos um objetivo, a gente tem categorias, né? A gente categorizou. A gente tem um objetivo quando a gente faz essa pergunta, saber a qual paixão ela está acometida. Qual é a paixão dela? Né? Naquele momento que eu estou perguntando. Naquele momento que eu perguntei, eu quero saber qual é a paixão que ela está sentindo. A gente escolhe 3 momentos, um momento no início da gestação, no meio, assim, 20 semanas, outro momento logo após o parto e outro momento no fim do aleitamento. 3 momentos a gente se encontra com ela e faz a mesma pergunta, o que você está sentindo? Né? E algumas, por exemplo, a gente fez, vamos falar, trabalho na unidade de saúde e tal, algumas, né, até desciam, né, o morro para vir falar do que elas estavam sentindo. Era muito importante para elas, né, falar disso, porque era o espaço que elas tinham. Né? E é por isso, assim, a gente vai pesquisar paixão, corpo e alma e tudo, mas a gente vai perguntar a alguém. Isso é clínica? Pode ser, né? A Damásia, quando esteve aqui, o trabalho dela era mais ou menos parecido, só que nós somos só 3, o deles são 16 encontros.
mas deles em tempo limitado, 4 meses. Nós somos 3 em um ano e meio, né? Em um ano e meio, 3 encontros, e ela tem 16 encontros em 4 meses, né? Lá, ela chama isso de clínica. Nós chamamos isso de pesquisa, né? Aí, aí varia de cada um, o que cada um está querendo, né, com isso. E a gente fica atento, a gente usa recursos da psicanálise para categorizar, né? E a gente faz o quê? Escuta significante. A gente não trabalha com entrevistas copiando tudo da entrevista, a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha com escuta significante, a gente vai pincelando, vocês vão ver aqui depois, pincelando, né, trechos para ir capturando os significantes. Para chegar até as categorias de significante com as quais a gente trabalhou, algumas a gente encontrou além do que a gente tinha imaginado, né? O Descartes diz que são 6 as paixões fundamentais do ser humano. São admiração é a primeira, que é uma paixão meio que ele cria, que é tipo um espanto. Isso aqui é meu ou é de alguém?